Há pessoas que nascem com dons. Essas pessoas em especial têm o dom de ensinar e acreditar. Acreditam que as pessoas podem superar suas dificuldades, lutar, vencer, ter fé em si mesmo, fazer sempre o melhor, evoluir e crescer. Essas pessoas são professores, que com paciência e força de vontade nos ensinam tudo o que aprenderam e nos fazem acreditar que somos sempre capazes. Na reportagem especial desta semana, você conhece um pouco da história de Fátima e Olinto Strazabosco, professores aqui no município de Pinhalzinho desde 1985. O casal conta que a ligação com o esporte fez com que eles procurassem a graduação, se conhecessem e se tornassem professores. Bom, eu quando criança dizia que não queria ser professora, né? Mas no decorrer do tempo a gente acaba participando eu jogava muito voleibol, né? E eu tinha uma curiosidade muito grande em saber sobre os demais esportes, sobre as regras, sobre como é que se jogava e tal, e ter mais conhecimento. E então isso me levou então a procurar a educação física, né? Mas a princípio não como professora, mas depois no decorrer da faculdade a gente foi se inteirando, estudando e vendo, e logo em seguida eu comecei a trabalhar como professora na própria faculdade, como estagiária. Isso foi na prefeitura de Florianópolis, né? Então comecei a trabalhar como estagiária. E após a formatura, então resolvi voltar para Chapecó, que é da onde que eu parti, né? Que eu vivi minha vida toda ali. E voltar para Chapecó porque havia muitas vagas, né, para o magistério da educação física, que não existia tanto profissional na época. Então foi isso que me levou então a ser professora. Eu sempre pratiquei esporte, né? Sempre, como todo brasileiro, se começa com futebol, né? E depois na escola tive um professor, né? Na verdade, os nossos professores naquela época eram militares, né? Porque a gente nasceu em plena ditadura militar, né? Então era um sargento do exército e um outro professor também civil que gostava muito de basquete. E eu gostava de jogar, até tinha uma boa coordenação e jogava bem basquete. E no mesmo período surgiu o handebol. O handebol veio para as escolas, né? Que é um esporte bastante europeu, né? E eu gostei e concluí meu curso na escola pública em Santiago, Rio Grande do Sul, e fui fazer o vestibular em Santa Maria e fui classificado. Na época eu trabalhava na cooperativa Tritícola Santiaguense, né? E com 17 anos, e depois passei e logo em seguida fui para Santa Maria estudar. E gostei daquilo que eu fiz, me dediquei, né? Me formei bem, terminei o curso de Educação Física e logo em seguida eu já fiz a pós-graduação. E concluí a graduação, peguei meu diploma, uma mala. Meu pai e minha mãe não estavam em casa, em Santa Maria, e eu pedi um dinheiro emprestado para poder viajar para minha madrinha e o seu marido, e vim embora para Santa Catarina trabalhar. Olinto comenta que ele e Fátima se conheceram na capital da amizade durante os jogos escolares da época. Este foi o início de uma amizade que logo se tornaria um namoro. E chegando em Pinhalzinho, eu conheci a Fátima. A gente se conheceu aqui em Pinhalzinho, né? Jogos escolares. E ela já tinha ouvido falar de mim, um professor que tinha se quebrado todo em acidente de moto e coisa. E a gente começou a ter uma amizade, né? E de lá pra cá a gente veio para Pinhalzinho, né? E aqui muita gente sabe a nossa história aqui, né? De luta, tanto na carreira do magistério quanto sindical também, né? Ele também conta que ao chegar em Chapecó, era um dos poucos profissionais pós-graduados da região e que trabalhava em 4 instituições diferentes. Em Chapecó. Quando eu cheguei em Chapecó, eu fui um dos poucos professores que já chegou com pós-graduação. Eu sou técnico em handebol. Então eu procurei o pessoal do esporte em Chapecó e apresentei um trabalho que eu tinha me proporia a fazer em Chapecó, e o pessoal gostou. E aí eu comecei a trabalhar como técnico de handebol na prefeitura de Chapecó, né? Na época
eu não tinha onde morar, né? Então eu morava justamente dentro do ginásio Ivo Silveira, em Chapecó, embaixo da escada, era alojamento, tinha biliches, e ali a gente morava. E eu dava treino de handball, o treino de handball só poderia ser às 11 horas da noite, porque a maioria dos que gostavam de handball e praticavam um pouco de handball na época, eles estudavam à noite e trabalhavam durante o dia, eram trabalhadores, e a gente reunia esse grupo de pessoas que gostavam de handebol e treinávamos das 11 à 1 da manhã. Tanto o trabalho físico quanto o trabalho técnico, tático. E então começamos ali. E também comecei a trabalhar na escola Lourdes Lago e na escola Jacó Guise, que era a antiga escolinha do bairro Refap. Era longe, na época Chapecó tinha 70 mil habitantes, hoje tem 250 mil, né? E então aí eu trabalhava nessas duas escolas. E aí o SESI me chamou para trabalhar também. Então eu trabalhava em 4 lugares diferentes. Fátima relembra que eles passaram juntos no concurso público aberto em 1984 e optaram por trabalhar em Pinhalzinho, vindo a dar aulas na EB José Marculino Eckert. Então, em 84, final de 84, a gente fez um concurso público do estado, passamos, né? E o Lito passou em primeiro lugar, passei em 8º lugar. E a gente, então, já estava namorando, inclusive, né? Então a gente pensou, por que não começar uma vida diferente? A gente tinha ideias, assim, você fechava as ideias até com relação a dar aula, magistério, de pegar um município pequeno e fazer um trabalho legal, diferenciado, assim, né? E foi onde a gente, então, escolheu Pinhalzinho. A gente rodou meio que a região ali para ver o que combinava com a gente, o que a gente, né, acharia que fosse melhor, e optamos por Pinhalzinho. Então, em 85 a gente se efetivou aqui na escola Marculino Eckert, eu e ele com 40 horas semanais, né? E começamos então a nossa vida profissional aqui na Marculino, né, com diversas dificuldades, com muitas barreiras, com pouco material nas escolas, né? Mas a gente sempre procurando assim, dar o melhor da gente. A professora comenta que Olinto buscou atuar com as séries iniciais, no intuito de começar um trabalho diferenciado, juntando inclusive meninos e meninas na prática esportiva, o que até então era segregado. Que naquela época a gente dava aula separado para meninos e meninas, e daí com a vinda do Olinto para cá, ele disse, não, eu vou pegar primeiro ano, segundo ano, prézinho, mas eu vou dar aula para meninos e meninas junto. Eu nunca me esqueço que eu sempre falava, a sociedade é feita de homens e mulheres, por que na escola temos que trabalhar separado? Então ele começou com essa ideia, né, comecei um pouco uma certa restrição, né, mas não, eu vou trabalhar assim e pronto, e deu certo. A questão do respeito, a questão, né, de saber conviver, de saber respeitar as regras, né, deu muito certo. E a partir disso, aos poucos, a escola começou a trabalhar, então o 3º ano, o 4º ano, que daí era eu e o Jair que trabalhava 3º e 4º ano, né, então a gente começou a trabalhar e foi indo até que a gente juntou, então trabalhava com os meninos e meninas por turma, sem ser separado, e está até hoje aí, né? Então essa que foi a nossa vinda para cá e o nosso início, então, de carreira aqui do município, né? E trabalhar com meninos e meninas junto, porque o objetivo não era o homem competir com a mulher, e sim desenvolver habilidades motoras tanto do homem quanto na mulher, que é a nossa natureza humana, saber correr, saltar. Fátima relembra que as condições de trabalho eram precárias no início, mas que ao longo do tempo a situação vem mudando devido a políticas públicas de investimento. Então houve muitas lutas, muitas dificuldades, né? A própria escola também sucateada, né? O investimento que o governo fazia antigamente era uma miséria de atuação, né? Hoje existe mais investimentos devido a políticas públicas que foram direcionadas para tal, né? E estão se mantendo a um custo, né, de muita briga e luta, né, de pessoas que estão lá no poder e que os nossos deputados que nos representam estão lá para isso, né? Então, tá mais fácil nesse sentido. Não que tenha melhorado, mas do que era uma vez melhorou muito. Na nossa época, por exemplo, para nós ter material de educação física com uma qualidade um pouquinho melhor
que fosse uma bola de voleibol que não deixasse os braços das crianças todo ardido, doído, por ser uma bola de péssima qualidade. Então a gente fazia promoções, né, na escola para angariar fundos, para poder vir aqui numa loja de Pinhalzinho e comprar uma bola de boa qualidade, um material de boa qualidade, para a gente ter o mínimo para dar aula. Ela comenta ainda que ensinavam aos alunos um grande número de modalidades esportivas, desde o atletismo até os tradicionais como o vôlei e futebol. Mas devido à perda temporária do espaço na escola, devido a reformas, tiveram que adaptar a disciplina e passaram a ensinar tênis de mesa, xadrez e até mesmo tênis de quadra. Nós não tínhamos quadra, não tínhamos nada, né? Mas a gente procurava ensinar regra para dizer para eles: olha, se vocês gostam, o dia que vocês vão assistir, vocês conseguem entender como é que é a contagem de pontos, que é uma coisa totalmente, né, diferente. E com isso também nós começamos. Esse aqui foi ali no Seu Barbeiro, ali que tinha uma fábrica de móveis, uma das poucas que tinha em Pinhalzinho. Fizemos uma raquete de madeira, nós conseguimos bolinha de tênis, né? E começamos a ensinar a raquete, a empunhadura, as coisas básicas, né? Na própria quadra. E as crianças adoravam na época. Depois de um tempo a gente conseguiu raquetes de verdade, com pessoas amigas que treinavam e que jogavam. Eu não quero mais essa, compro uma nova. Então também nós tínhamos 10, 12 raquetes e também começamos a ensinar o tênis de campo. Então assim, é a diversidade de modalidade de esporte que as crianças aprenderam aqui na época da gente. Assim, para mim, eu me sinto assim realizada e sinto assim que a minha missão aqui eu cumpri como professora. Devido à evolução tecnológica dos últimos anos, a magistratura vem enfrentando inúmeros desafios. Olinto relembra a chegada do primeiro computador na escola e comenta a necessidade de certa restrição no uso da tecnologia. E computador, eu nunca me esqueço na escola quando nós compramos o primeiro computador da escola, não veio do Estado, a escola comprou. A escola fez promoção e comprou um computador. A gente trazia os alunos para conhecer o que era um computador, o que um computador podia fazer e coisa e tal. Era incrível, o Marcolino foi uma das primeiras escolas, eu acho que aqui na região, ou talvez no estado, que adquiriu um computador para ela, para poder realizar os trabalhos e melhorar o trabalho da secretaria da escola. Então assim, a gente viveu toda essa evolução tecnológica. Claro que a gente enfrentou, porque assim que o celular começou a se tornar e o tablet muito popular, o que aconteceu? Quase toda a nossa população começou a adquirir celulares e por ali você aumentou a rapidez e a velocidade da comunicação, né? E com isso veio se criando grupos e coisas dentro da rede social e que isso causava alguns empecilhos na escola, porque era tanta novidade que todo mundo queria ficar mexendo no bichinho ali, né? E aí, durante as aulas de educação física, que ela é uma atividade motora, que é para desenvolver as tuas habilidades motoras, né? Seja elas manuais, seja ela com as pernas, seja ela com o teu cérebro, com tudo. Então você tinha sempre que enfrentar uma barreira com os alunos. Eles não queriam largar o celular, né? Eu nesse ponto sempre fui muito duro com os alunos. Assim, não é proibir a tecnologia. Eu acho que a escola não tem que proibir tecnologia. A escola tem que ter a aula de tecnologia e as outras aulas que não vai precisar de tecnologia, porque nós temos que estar concentrados naquilo que está sendo ensinado. Certo? Se a aula de cálculo, eu tenho que fazer cálculo de cabeça, eu não tenho que usar tecnologia. Depois na aula de tecnologia, nós vamos saber como usar o cálculo com tecnologia. Os professores sempre enfrentaram desafios quanto à valorização profissional. Recentemente, aqui em Santa Catarina, eles optaram por não realizar a greve, mas reivindicam melhorias. Olinto lembra que a valorização dos professores deve ser correspondente à responsabilidade deles. É uma situação sempre que sai governo, entra governo e a gente continua sempre lutando pela valorização do magistério, tanto muito pela responsabilidade que um professor tem em sala de aula ao ensinar um aluno. Educação, pai e mãe. A escola tem que ter um aluno educado para poder passar os conhecimentos, né? E depois ele que na vida dele escolha o que vai fazer com esses conhecimentos. Então essa responsabilidade é muito grande, tá? E está cada dia mais difícil de você conseguir fazer um trabalho educacional nas escolas de ensino. Tá muito difícil, até porque o professor vive ataques diários
né? Para tu ter uma ideia, nós estamos há 7 anos, o magistério, sem um reajuste considerável no seu pagamento. A luta hoje, principalmente na questão dos aposentados, é o desconto de 14% que está vindo na folha dos aposentados. A dizer, porque a Previdência do Estado não tem mais como bancar, está em déficit. Mas por que ela está em déficit? Tá? Por que ela está em déficit? Porque no passado ela foi usada para fazer outras coisas e não manter o fundo para pagar a aposentadoria. Porque os professores aposentados, todos eles pagaram para ter a sua aposentadoria e agora estão sendo descontados, então estão sendo bitributados, né, para receber aquilo que era um direito deles que eles já pagaram. Então é nesse sentido a briga. Por isso esse desconto de 14% é ilegal, imoral e inconstitucional. Eu espero que no futuro o Judiciário de Santa Catarina, que é muito conservador, ele retorne e faça com que os professores não tenham mais esse desconto, né? Ou a Assembleia Legislativa do Estado aprove uma lei que tire esse desconto e que os professores tenham o direito de reaver aquilo que foi descontado a mais nos seus vencimentos. Contudo, apesar das dificuldades e dos desafios apresentados ao longo da profissão, o casal se sente realizado e diz trazer consigo muito aprendizado. Eu vejo assim, que tudo que tu faz com amor e com carinho, né, eu acho assim que tu leva só coisas boas. Aprendizados, né, como a gente falou no começo, muita luta, mas assim, como tu disse, eu me vejo com o dever cumprido e com isso me dou o direito hoje de fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu tenho condições de fazer, sempre com o pé no chão, né, e eu me sinto realizada, faria novamente, não sei se tudo, mas me sinto bem. Uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Eu acho que foi isso que a educação me ensinou, né? Ser justo, ser solidário, né? E poder fazer o possível que a gente possa fazer para ajudar vários companheiros e companheiras a melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Isso que a educação traz para a gente, né? Poder ser solidário com todo mundo. Bom, e dia 15 de outubro, como a gente sabe, é o dia do professor, então a gente quer deixar aqui um grande abraço, que vocês tenham muita coragem, muita força, muita fé e muita dedicação para exercer essa profissão que a gente sabe que sem ela, o povo não é ninguém. Não teremos médicos, nem engenheiros, professores, né? Qualquer profissão, a gente sabe que passa pela mão do professor. Então, a gente tem que lutar por uma melhor qualidade na educação, porque se a sociedade está aí hoje, se nós temos o que nós temos, tudo passou pela mão do professor. Então, o professor é a peça fundamental, né, para a gente poder conduzir essa sociedade, como eu disse, de maneira mais humana, né, mais democrática, com direitos, com deveres, com responsabilidades, né, e com dignidade. Então, parabéns a todos os colegas professores de Pinhalzinho e da região.